Olá, amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Como está o seu cotidiano? Está bom? Você está fazendo opção pelo melhor para você ou você está, como diz o samba do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu? Você já tomou as rédeas do seu destino? Ou está aí deixando que a vida te leve? Meu irmão, abre o olho. Não estamos com esse tempo todo para ficar perdido na vida, não, né, Belete? É isso aí. Ser protagonista da própria vida, né? Não ser ator coadjuvante da própria vida. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. E é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. É muito bom estar aqui com você, Leila. Obrigado, Belete. Igualmente, nós temos pela frente bastante programas. Tudo isso, meus irmãos, voluntariamente. Nós não recebemos absolutamente nada para fazer parte desse trabalho grandioso da TV Nova Luz. Todos nós somos voluntários. Sabe por quê? Porque a gente quer ter um cotidiano muito bom. A gente quer ser dono das nossas atitudes. A gente já tomou consciência de como é importante o conhecimento e como é importante também o trabalho no bem, para que a gente desenvolva essas duas asas da evolução humana. E hoje, né, no nosso encontro, para falar do nosso cotidiano, nós temos um outro tema interessantíssimo, que é sobre o envelhecimento. Você tem medo de envelhecer? É bom ter medo de envelhecer? É justo? Como é que nós vamos dizer? É normal ter medo de envelhecer? O que você acha, Belete? Você está de É, cabelo branco aí, está mais velho do que eu. Como é se um cabelo processo, branco, né? como se cabelo branco fosse processo, É, que é verdade. velho. Mas é um processo, a gente tem que. Parece que a vida, a existência física, no início, ela vai te dando um monte de sims, né? Ela vai te dando sim de saúde, sim de energia, sim das famílias, das pessoas que você ama estão ali, né? Na grande maioria das vezes, estão sempre presentes. E aí, de acordo com você vai vivendo, a vida vai passando, a idade vai chegando, a vida começa a dizer alguns nãos, né? Aí já não tem tanta saúde, já dói o joelho, ou já tem alguns companheiros que já retornaram à pátria espiritual, alguns familiares. E aí a gente tem que estar se preparando para ver a vida não como uma existência mais, né? Talvez olhar a vida, talvez nessa capacidade de olhar e perceber que essa continuidade da vida. Eu acho que nesse ponto ser espírita é uma grande misericórdia, porque você está perdendo algumas coisas na existência física, né? A energia física já não é a mesma, talvez você já não consiga dar. Você faz ainda tudo o que você fazia, mas não faz como fazia anteriormente, já tem que fazer um pouco mais pausadamente ou racionalmente, não mais só na força, né? Então, a gente precisa. O ser espírita nesse ponto, eu julgo que é um alento enorme, porque você começa a enxergar a vida numa continuidade. E mais, né, Leila? Você passa a ter sonhos que não são só para essa vida, não são só para essa existência. Você passa a ter sonhos, eu, pelo menos, hoje já sonho do que eu vou poder fazer, quais as carreiras que eu vou poder ter no plano espiritual. Né? De que forma eu vou poder continuar com o meu trabalho voluntariado no plano espiritual? Como é que vai estar a minha vida no plano espiritual? Quer dizer, você começa a ter uma visão muito mais ampla e esperançosa da continuidade da vida. Se Com realmente hoje certeza. eu visse a vida como uma única existência, eu imagino que seria muito mais difícil envelhecer. Mas muito mais. É verdade, porque você disse bem, a vida é uma só e múltiplas existências, mas a nossa vida é uma só. A alma humana foi criada por Deus para a eternidade, nós somos imortais, mas nós temos múltiplas existências. Isso que é bonito demais, como disse o Belete. Então, meu irmão, minha irmã, é legítimo ter medo de envelhecer, porque
se nós não tivermos segurança nessa certeza de que a vida continua, a vida seria muito curta e o envelhecimento muito cruel, porque aí você estaria perdendo suas forças, de uma certa maneira diminuindo a sua beleza, porque as rugas vão chegando, a gravidade vai pesando, vai caindo tudo, né? Eu sempre digo que envelhecer, o ser humano fica com cara de zangado, porque ele fica com as linhas para baixo, né? Tudo fica para baixo. E isso dá uma aparência de cansado, de zangado, e às vezes ele está em plena juventude espiritual, mas a sua aparência está completamente diferente. Então, é legítimo que a gente tenha medo de envelhecer, até porque a velhice é um sinal de que você está muito próximo de deixar a vida terrena. É um sinal. Ó, você já viveu aí mais de 50 anos, então a média do brasileiro é 70, então vá se preparando, né? Assim? Então, é natural que a pessoa tenha medo. Tem uma filha que falou para uma mãe, não vou dizer o nome, uma filha falou para uma mãe assim: mamãe, você está tão cheia de mania, você está tão teimosa, você teme em viver sozinha e eu morro de preocupação. Eu não posso deixar você viver numa outra casa sozinha. E aí você me dá muito trabalho, mãe, porque você teima em ficar sozinha naquela casa, você teima em sair sozinha, sendo que você já caiu algumas vezes. Qualquer hora eu vou te interditar. Aí, essa mãe me procurou e falou: Leila, você gostaria de ter ouvido isso na sua vida? Que a sua filha disse que vai te interditar porque você está dando muito trabalho para ela? Eu falei: não, eu não gostaria de ouvir isso, embora eu saiba que em algum momento eu posso ouvir. Por quê? Quando nós vamos envelhecendo, que é uma coisa muito boa, por um lado, porque você já tem essa cultura espírita, como diz o Belletti, que já te prepara, sabendo que nós não vamos levar nada daqui, que quanto menos coisas a gente tiver, menos escravo a gente fica das coisas adquiridas. Então, tem alguns conceitos que a doutrina espírita traz que te dá uma certa leveza ao envelhecer. Mas existem pessoas, como diz Leon Denis, que se tornam realmente velhos. Pessoas ficam muito pessimistas, se sentem muito cansadas, não querem mais participar de nada, fica resmungando de tudo, né? Fica rabugento, fica cheio de mania, e com isso se torna um peso para aquelas pessoas que querem conviver com ela. Então, envelhecer exige uma certa sabedoria, né, não, Belletti? Muita sabedoria, porque você tem que estar continuando, como você falou, conviver com as pessoas, mas de uma outra forma, né? Porque você não tem mais aquela manifestação física que você se tornava útil até por uma questão física. Não, agora você talvez está na situação de precisar, né? O papel inverte, a gente está sempre acostumado a talvez estar cuidando, e agora é a hora da gente ser cuidado. E isso ainda mexe muito com todos nós, né? Essa tendência a ter que ficar na dependência, talvez, de alguém, ou até como essa mãe que houve, né, uma ameaça de ser interditada. Então, é uma palavra horrível. É uma palavra horrível mesmo. É uma coisa que deve mexer muito. Você está acostumado a ter a sua vida, a sua casa, a agir daquela forma. E daqui a pouco você tem que começar a se submeter a agir dentro daquele que te ajuda, dentro daquele que você depende, né? Você passa a ter uma dependência. Então, você é chamado a desenvolver o trabalho da paciência, né? Da compreensão. Nesse ponto, né? Nesse ponto, até redundante que eu vou falar, mas Deus é muito perfeito, né? No início, nós temos muita energia física para compensar a nossa imaturidade. E no fim da existência, você passa a ter mais maturidade para compensar a falta da força física, né? A falta da força física te leva
a ter que elaborar as coisas de uma forma muito mais profunda do que no início da existência, em que às vezes a gente é muito superficialista. Então você começa a ter que ter uma compreensão de saber que você precisa abrir mão mais. É Né? verdade. É por isso que nos evangelhos a gente vê que Deus orienta as pessoas, e Jesus falou isso também, busque Deus na sua juventude. Porque isso tudo é um processo, meus irmãos. A gente usa muito essa palavra, mas é verdade. Se você não levar a sua criança, que Jesus disse assim, deixai que venham a mim as criancinhas. Por que ele fez esse pedido, deixai que venham a mim as criancinhas? É porque se o mundo adulto não deixar, a criança jamais vai conhecer Jesus, jamais vai conhecer esses princípios libertadores. Então, o adulto prepara já a criança, desde pequeno, a compreender a razão da vida, o que ela está fazendo aqui, qual é o projeto de vida, a expectativa que os pais têm com relação ao filho, à filha. Isso tudo é um processo. Se você não teve, na sua infância, esse contato com a fé, na fase adulta vai ficar bem mais difícil, você vai ficar bem mais amargo, porque esse é um processo. E se nós, na nossa juventude, não buscarmos Deus, não buscar compreender a razão da vida, que o mais importante é isso, a gente entender a razão da vida. Então, você fica entendendo que não vai levar nada, que tudo é transitório e que você vai envelhecer. Claro que vai chegar um momento, eu estou imaginando, sabe, Belete, às vezes eu fico pensando, daqui uns 20 anos para frente, não sei se eu estarei encarnada, mas o mundo vai ser outro. Nós não vamos envelhecer com toda certeza. Com esse conhecimento da genética, o ser humano já vai conquistar geneticamente como desencarnar na sua forma física melhor. Com certeza a gente vai conseguir isso. Mas por que ainda não conquistamos isso? Porque nós não podemos ainda conquistar isso. Se nós ficássemos nessa eterna juventude, nós nunca nos prepararíamos para o desapego, para saber que a gente vai ter que desapegar de tudo isso. Fala um pouco desse desapego, Belete. Então, para a mudança, né? A gente já fez alguns comentários sobre isso, da questão de mais do que a certeza da morte, que é uma coisa que todo mundo fala, que é a única certeza que nós temos na vida é a morte. Hoje eu já falo que a certeza que nós temos é a mudança em todas elas. A morte, inclusive, é um momento de mudança. Então, esse desapego que os espíritos tanto nos falam, nos pregam, é a respeito ao desapego não só das coisas materiais, mas de status, de pessoas. Porque se nós estamos em processo de mudança constante, estar apegado é diametralmente contra ao processo de mudança. Se você se apega, você não consegue mudar, você fica querendo arrastar o que você tinha para o momento presente, e você não vai conseguir. Então, é preciso ter essa liberdade de poder estar passando por esses processos de mudança sem estar usando tudo que você conheceu para poder adaptar-se no novo momento, mas não carregando esses status, querendo carregar, talvez, títulos, ou bem material, ou até mesmo relações. Você está sendo chamado, nós estamos sendo chamados a vivermos várias configurações para podermos aprender um dia esse amor incondicional, que não vai depender de uma configuração, que não vai ter um condicional para amar, não vai depender de amar porque é do meu sangue, ou porque é a pessoa que eu elegi para ser meu companheiro ou minha companheira. Né? A gente vai aprender a amar dessa maneira universal como Cristo nos ensina, né? Em onde ele simplesmente consegue amar a todos. Então, e mais, não é só amar a todos, mas ele consegue olhar. Cristo, quando nos olha, ele não vê o Marcelo, ele vê o que o Marcelo um dia vai poder ser. Né? Ele consegue enxergar as minhas potencialidades. Nós temos uma visão ainda mais, de alguma forma, pessimista, que quando a gente olha para as pessoas, a gente enxerga o que ela não tem de bom. E os bons espíritos nos olham e já veem o que nós temos de bom e o que nós podemos ainda vir a ser. Então,
cultivar essa visão do que nós podemos vir a ser, de que nós não chegamos na nossa melhor versão ainda, que a gente pode ser amanhã melhor do que hoje, e depois da manhã melhor do que amanhã, e levando isso para a continuidade da vida, isso traz vida, isso traz esperança, isso traz entusiasmo para viver a vida. Então, você vê alguns casos de espíritas, né, de senhoras e senhores. Agora, há pouco tempo, eu tive um contato com uma moça, uma senhora de espírita, em que ela estava começando a faculdade médica, aos 80 anos. Ou seja, e aí algumas pessoas perguntaram a ela, não, eu estou me preparando para a próxima. Se eu não completar agora, pelo menos já fica alguma coisa adiantada para as próximas. Eu já estou entrando pela área da saúde, que é uma coisa que eu quero estar na continuidade da minha vida. Olha só que pensamento, olha que alento de esperança tem essa alma de fé verdadeira na continuidade da vida, né? A própria ciência hoje começa a apontar que a vida... e tem até um seriado agora muito interessante na Geográfica Universal falando sobre isso. A vida é a grande routine do universo. Ela aparece aonde não se supõe que ela vai surgir. Hoje estão começando cada vez mais a admitir que a vida existe em outras... A mesma vida biológica ou de outras formas, ela surge, fatidicamente ela vai surgir em algum momento. Então, você começa a ver que isso só consolida de que a vida não acaba, que nós somos imortais. E estamos caminhando cada vez mais... A expectativa de Deus, como você falou, a expectativa de Deus com relação a cada um de nós é a perfeição. Isso eu acho assim o máximo, né? De você ter como objetivo da sua vida um dia passear nas estrelas, que é a nossa herança. Nós somos herdeiros de Deus, Deus é nosso Pai. Então, eu achei interessante que tem um livro da Madalena Leia, uma psicóloga antiga aqui no Rio, que escreveu um livro assim, Quem Tem Medo de Envelhecer. E ela conta no seu livro que é legítimo ter medo de envelhecer, porque entre os homens primitivos da Terra, os índios, entre aspas, né, os selvagens, eles, quando as pessoas iam envelhecendo, especialmente os homens, eles botavam nos morros para serem devorados pelos abutres, porque eles não podiam mais trabalhar, então eles perdiam o propósito da vida. O propósito era pescar, correr atrás da caça, né? Caçar e tal, e eles não tinham mais força para fazer. Então, o que os velhos mais espertos, né? Os homens mais espertos da tribo, eles então viravam pajé. Eles começavam a estudar as ervas, que eles não podiam mais caçar, mas eles iam conhecendo as ervas e eles começavam a fazer medicamentos. E começavam a entrar em contato com os espíritos também, pedindo ajuda para aqueles medicamentos, para rezar as pessoas e tudo. Então, eles se transformavam em feiticeiros ou pajés. Então, a vida deles era poupada nesse sentido. Então, os velhos que tinham na tribo eram os velhos que se tornavam pajés, porque detinham a sabedoria, detinham a magia, se tornavam feiticeiros. Então, meus irmãos, isso é um recado muito bonito para nós que estamos envelhecendo. Vamos envelhecer com sabedoria, porque se você não tem forças para realizar mais o trabalho que você fazia antigamente, ser um campeão de tênis, como foi antigamente, ser um campeão disso, daquilo, porque as forças já foram embora, trabalhe uma sabedoria para trazer para o mundo a sua contribuição de utilidade. Quantas pessoas velhinhas fazem roupinha para as crianças, né? Fazem bonequinhas, bruxinhas de pano, faz uma porção de coisa, visita os doentes. Olha, minha tia, que era velhinha, ela devia ter 80 e poucos anos, ela rezava as pessoas, ela não era espírita, ela era católica, mas ela rezava as pessoas, ela era chamada para rezar as pessoas e todo mundo tinha muita fé no que ela fazia.
ela fazia também medicamentos, garrafadas, que chama, né? Quando faz garrafadas, ela também fazia isso no interior. Então, era um envelhecimento abençoado, porque você precisa se sentir útil para não ter medo de envelhecer, porque o medo é legítimo, mas se você aprender a conviver com essa grandeza espiritual que é a vida, essa possibilidade de crescimento espiritual, você vê esse próprio Cartola fazendo esses sambas maravilhosos, já velhinho, né, compondo. Olha que coisa maravilhosa, quanta sabedoria a gente pode desenvolver já numa terceira idade. Porque na primeira, segunda idade, você está correndo atrás do ganha-pão. Quando você chega na terceira idade, que você se aposenta, então você vai realmente poder fazer o que você gosta, estudar, buscar um instrumento qualquer, entrar na faculdade, se você quiser. Existem tantas opções para não virar um velho rabugento, como disse Leon Denis. Verdade. Então, é verdade. E principalmente essa fé na vida, né? Na concepção de que a vida se perpetua. E talvez tão mais parecida, não tão distante dessa vida que nós conhecemos, né? Que nós vamos continuar crescendo, vamos continuar aprendendo, vamos continuar lutando com as nossas ainda mazelas morais, em termos de se melhorar. Então, apostar na vida, fazer o melhor possível com o que se tem, né? Esse que eu acho que é o grande mote da nossa vida, fazer o melhor possível com o que se tem naquele momento. Esse que eu acho que é a grande sacada. Talvez eu não tenho mais tanta da força física, mas eu posso não varrer esse terreiro todo de uma vez só, mas eu vou varrer de pouquinho em pouquinho, né? Eu sou muito lá da roça, então a gente tem a mania de varrer o terreiro, né? Então a gente brinca com isso. Então já não aguento varrer mais o terreiro, mas vai varrer de pouquinho em pouquinho. Ou seja, você vai se adaptando às suas forças, às suas circunstâncias, tendo mais sabedoria para executar as tarefas e apostando na continuidade da vida. Isso é certo, né? A gente tem que ter cada vez mais essa certeza. E isso é que é capaz de talvez animar a gente de tal entusiasmo que talvez as mazelas do corpo nem sejam tão sentidas, nem sejam, não criem tantos acharques em nós. Essa esperança, esse otimismo, apostar que vai dar certo, que vai ser melhor, talvez seja a grande imunidade para enfrentar esses acharques do corpo, né? É verdade, a gente fica muito presa na aparência, mas Jesus nos ensinou, diz que os olhos são a candeia do corpo. E ele diz assim: se os teus olhos forem bons, quanta luz haverá em ti. Então, meus irmãos, a gente tem que dar esse olhar para o mundo, esse olhar de alegria, de gratidão, de felicidade. Olha, nós estamos dando um curso lá no Seja Barra, que chama Impermanência e Imortalidade, baseado no livro do Divaldo, Impermanência e Imortalidade. Nós já estamos apelidando o curso do Botox da alma. Por quê? Na velhice, você quer fazer Botox, puxa aqui, puxa ali, para ver se a aparência fica, né, mais agradável. Mas acontece que o botox da alma, se a sua alma estiver iluminada, se você fazer brilhar a sua luz, ninguém vai nem reparar que o seu corpo já está carcomido, porque a sua palavra e o seu olhar e as suas ações serão tão abençoadas que você vai só fazer bem onde quer que você se encontre, né? Já visto essa inteligência espiritual que a doutora Dana Zohar descobriu esse ponto de Deus que ela chamou, né? Que quando as pessoas fazem o bem sem pedir nada em troca, faz o bem por amor ao bem, a pessoa se ilumina tanto que ela já, através do eletro, ela já identificou uma luz a mais no cérebro, que ela chamou o ponto de Deus no cérebro. Deve ser a pineal que ela viu assim mais iluminada, né? E ela fala da inteligência espiritual, que é isso. Quando você faz opção
pelo trabalho no bem, pela caridade, especialmente nessa terceira idade, que as suas forças já não são tão grandes, você vai se iluminar tanto que você vai fazer o bem onde quer que você se encontre. Isso é a sabedoria. E aí nós estamos também já caminhando para o final desse trabalho, e aí vou passar a palavra para o Belete, senão eu fico falando sozinha. Não, mas você está falando muito bem. E é muito interessante isso. Eu acho que realmente envelhecer traz dificuldades, traz alguns desafios, né? Mas essa esperança na continuidade da vida, eu digo que é o melhor remédio. É como você brincou, o botox da alma, né? Essa esperança da continuidade da vida é a verdadeira fonte de juventude, né? É a verdadeira fonte de juventude, quando você tem certeza que a vida vai continuar, quando você realmente já introjetou essa certeza, você sofre, sim, as consequências do teu corpo estar envelhecendo, mas já é diferente, parece, já não tem aquele peso tão grande. Eu vejo algumas pessoas, eu convivo com algumas pessoas que não comungam de nenhum ideal religioso, e aí você vê que o peso da idade é maior, é mais forte, causa mais abalo. Então, eu me alegro muito, eu agradeço muito a Deus de ser espírita e ter essa certeza tão clara da continuidade da vida, porque isso anima os nossos dias. Isso faz com que você não se entristeça porque está com 60, 70, 80, né? Tudo bem, eu estou passando por dificuldade, mas isso também vai passar. Quem não passa somos nós. Nós não passamos, nós continuamos, né? Nós prosseguimos, né? E aí a gente lembra da música do Lulu Santos, eu que adoro música popular, que ele fala: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. É muito lindo, né? Ele faz uma analogia da vida como uma onda do mar, que a onda chega e vai, e nunca chega da mesma maneira, e nunca vai da mesma maneira, que nós estamos em constante mudança, o tempo todo em transformação, e às vezes ficar entristecido porque tem uma ruga aqui ou uma ruga ali. Gente, se a gente pensar bem, isso não faz a menor diferença. É claro que o nosso corpo físico vai para a terra, como do pó vieram e do pó ao pó retornarão. O nosso corpo físico vai ser devolvido à terra, mas ele vai ressurgir em outros corpos, porque nada se perde e tudo se transforma. Então, nós estamos, nesse momento, com essa quantidade de átomos aglomerados, né, como diz André Luiz, para fins educativos, nós estamos movimentando todos esses átomos no nosso corpo na lei de Deus, aperfeiçoando também a humanidade inteira, porque os nossos átomos vão movimentar novos corpos no futuro. Então, nós somos, nesse sentido, co-criadores com Deus. E não podemos perder essa chance, meus irmãos. Então, que Jesus nos abençoe. Vou passar a palavra para o Marcelo, nos abençoe, nos envolva, para que a gente continue a falar, repetir muito tudo isso. Às vezes a gente fica repetitiva, mas vale a pena repetir até que faça parte do nosso psiquismo, que a gente introjete tudo isso e fique muito forte com esse amor do nosso Pai Celestial por nós. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Foi muito bom. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.